irmão, minha irmã, quero dar as boas-vindas a você, que no nome de Jesus, nesse período que estaremos aqui em culto, né, cultuando ao nosso Deus, eu peço que no nome de Jesus você possa colocar realmente o seu coração diante do Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, e que apesar de nós não estarmos fisicamente reunidos, né, juntos aí na Igreja Presbiteriana Semear, que nós possamos estar no nome de Jesus, no sentido desafiados a cultuar o Senhor nessa noite, a exaltar, a glorificar, a bendizer o nome do Senhor. Convido você então que você possa pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro dos Salmos, o de número 121, texto bem conhecido por nós, e que no nome de Jesus você possa fazer essa leitura comigo, acompanhar essa leitura comigo, e que você também seja edificado nessa noite. Então, sua Bíblia, pegue ela lá, abre-a por gentileza no Salmo de número 121, leremos do verso 1 ao verso 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Queridos, o nosso Deus, Ele é o fiel guarda dos homens. Nós não podemos jamais, em tempo algum, esquecer quem é verdadeiramente o nosso Deus. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele está conosco o tempo todo. Apesar de nós estarmos enfrentando um momento de dificuldade, de dor, de tribulação, de crise na humanidade, nós não podemos esquecer que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos livra. E é por isso que nós devemos adorá-lo, é por isso que nós devemos exaltá-lo, porque Ele é Deus acima de todas as coisas e Ele tem cuidado de nós. Ele é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, é um Deus que tem dispensado o seu poder e o seu cuidado sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, adore ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, cante louvores a Deus. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, busque ao Senhor com todo o seu ser e com toda o seu entendimento, e que Ele seja exaltado e seja glorificado por meio da minha vida e por meio da sua vida. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos permite estar, ó Deus, mesmo não fisicamente juntos, mas, ó Pai, agora nesse momento nos prostramos diante da Tua presença e queremos adorar, exaltar e glorificar o Senhor. O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor tem acampado os Teus anjos ao nosso redor. Por mais que as coisas estejam ruins, ó Pai, ao nosso redor, o Senhor tem acampado os Teus anjos, nos livrando, nos guardando e nos protegendo. Nós Te louvamos, Deus, nós Te exaltamos e nós Te glorificamos porque o Senhor é Deus e o Senhor está acima de toda e qualquer situação. Por isso, em nome de Jesus, fortaleça a Tua igreja. Por isso, em nome de Jesus, fortifique o nosso coração cada dia, cada vez mais e mais no Senhor. E é no nome de Cristo que nós oramos, Deus, e Te agradecemos. Amém e amém. Querido, convido que você possa abrir a sua Bíblia agora, no momento em que teremos de confissão de pecados, no momento em que nós temos para confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas. Peço que você possa abrir a sua Bíblia agora. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, leremos do verso 25 ao verso 32. Efésios, capítulo 4, versículos 25 ao versículo 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, o apóstolo Paulo aqui em Efésios, no capítulo 4, verso 17 ao verso 24, você vê o apóstolo Paulo nos exortando a respeito da nossa nova vida em Cristo, porque nós nos revestimos do novo homem, porque agora nós somos a nova criatura, nós temos que abandonar algumas práticas, e uma das práticas que ele vai dizer é: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Aqui ele vai enumerar o pecado da ira, de você irar e não pecar, aquele pecado das pessoas que furtavam, para agora ela não mais furtar, aquele pecado relacionado à questão do que sai do coração, ou seja, do que sai da nossa boca. No verso 29, ele fala para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que venha defraudar o nosso irmão, que venha prejudicar o nosso irmão. E ele ainda diz no verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus. Longe de vós, verso 31, toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias. Ele enumera várias coisas que são obras da carne. Nós que somos novas criaturas, nós que somos uma nova pessoa em Cristo, nós não podemos cometer as obras da carne. Por isso, em nome de Jesus, dê um instante de oração silenciosa ao Senhor. Clame a Deus para que Ele perdoe seus pecados. Clame ao Senhor para que Ele renove as suas forças. Clame ao Senhor para que Ele mude a sua história. Porque Ele te deu, Ele fez você uma nova criatura. Ele fez de você uma nova pessoa. Por isso, em nome de Jesus, ore ao Senhor e clame a Ele. E peça a Ele perdão dos seus pecados, perdão das suas falhas. Soberano Deus, é no nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui nessa noite para prestar um culto real e verdadeiro ao Senhor. Que apesar das nossas limitações, das nossas falhas, nós queremos, ó Deus, nos prostrar diante do Senhor nesse momento. Queremos clamar a Ti, ó Pai, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, e suplicar ao Teu Santo Espírito que o Senhor olhe para nós com olhar de graça e com olhar de misericórdia. Deus, nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa. Então, Deus, de fato e de verdade, venha dia após dia nos santificar, venha dia após dia mudar e transformar o nosso caráter, o nosso ser, para que tudo que fizermos, ó Pai Santo, nós façamos tão somente para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite, para que nós possamos efetivamente prestar um culto real e verdadeiro ao Senhor. Que seja o Teu nome exaltado e glorificado em todas as coisas. Perdoa-nos os nossos pecados, perdoa, ó Deus, as nossas falhas, sare a nossa nação, Deus. E no nome de Jesus, não retira de nós a Tua graça, não retire de nós o Teu amor. Esta é a nossa oração, é o que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, agora nós teremos um tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Nós estaremos cantando alguns cânticos e a Samara vai nos conduzir em alguns cânticos e que você possa cultuar o Senhor aí conosco e que no nome de Jesus Deus possa nos abençoar, continuar a derramar a graça e a misericórdia dele sobre as nossas vidas nessa noite. Deus te abençoe. Oi, meus amados irmãos da EPCMR. Hoje eu estou aqui para que, como nós fazemos todos os domingos, possamos juntos louvar e exaltar o nome do nosso Santo Senhor. Apesar da distância física, a tecnologia nos permite estarmos juntos, né? E graças a Deus por isso. Eu te convido então a elevar os seus pensamentos ao Senhor nesse momento, a se concentrar aí junto com a sua família, nas coisas do Senhor, para que juntos possamos realizar esse momento de louvor aqui a Ele. E a primeira música que nós iremos cantar hoje é No Controle. Eu acho extremamente importante que nós nos lembremos de que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, de que nada, em nenhum minuto sequer, foge ao cuidado dEle, que Ele é um Deus vivo, santo, poderoso, justo, fiel, é perfeito. E é por isso que Ele está no comando e no controle de tudo. Ele não
não deixa de passar os olhos sobre toda a criação dele. Por isso que você e eu possamos de fato confiar nessa certeza de que, apesar de que nós temos vivido enquanto país, né, toda essa dificuldade do coronavírus, todo o medo que isso gera em nós, a ansiedade, né, que isso possa ser refreado à medida com que eu e você possamos nos lembrar de que o nosso Deus, ele tem o controle total de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Amém? Vamos juntos adorá-lo no controle. Ele está no controle, com certeza, de todas as coisas. E a próxima e última canção, só de ouvir a tua voz, de sentir o teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Como é precioso, meu irmão e minha irmã, nós podermos ter esse consolo incomparável de estar na presença do Senhor. De fato, quando nós estamos meditando em sua palavra, momentos como esse, momentos de oração, de devocional, quando nós entramos em contato com as coisas do Senhor, realmente os nossos medos, eles vão se esvaindo diante da grandiosa e maravilhosa presença do Senhor. Por isso que, de fato, nós possamos rogar a Ele que nos dê a sua misericórdia de nos conduzir na presença dele todos os dias, mesmo estando em casa, para que os nossos medos possam ser mandados embora por causa da grandeza de quem ele é. Vamos juntos então cantar isso ao Senhor. Só de ouvir tua voz
convido você que você possa abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 1. Faremos uma leitura gradativa, de acordo com a exposição, o formato qual estarei lendo. De acordo, eu vou lendo, de acordo fazendo a exposição do texto, nós vamos então fazendo a leitura. A princípio, leremos Abacuque, capítulo 1, apenas o versículo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento de reflexão, o qual nós teremos agora. Pedimos que o Senhor possa, no nome de Jesus, falar aos nossos corações. E, ó Pai, que nós saiamos daqui dessa noite, desse momento de reflexão, edificados, ó Deus, com a palavra do Senhor. Que apesar de nós, o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse fato, essa questão do coronavírus é algo que está de fato trazendo muita angústia, muita ansiedade, muita preocupação para o nosso coração. Nós sabemos que quando algumas coisas ruins começam a acometer várias pessoas, isso traz uma certa preocupação e nos traz uma certa angústia no coração. E talvez você possa estar perguntando ou trazendo alguns questionamentos no seu coração, dizendo que Deus não se importa. Talvez você possa dizer, Deus não se importa com o povo dele, porque ele está permitindo o povo dele sofrer. Talvez você possa estar falando assim, Deus não se importa comigo, porque é possível que talvez eu fique desempregado. Talvez Deus não se importa comigo, porque eu estou passando por uma situação de dificuldade, financeiramente falando. Apesar de nós já estarmos no início, ou estarmos ainda no início dessa pandemia que estamos passando, talvez você possa dizer, Deus não se importa comigo, porque Ele está vendo o meu sofrimento, porque Ele está vendo o sofrimento do povo dele e não se importa. Mas não só você, o profeta Abacuque, ele também passou por um momento assim, um momento de questionamento ao Senhor. Ele ficava sempre questionando e reclamando de Deus e falando, como que um Deus santo, puro, justo, ele pode permitir com que uma nação venha oprimir o povo dele? E aí, queridos, nós veremos que no decorrer do capítulo 1 do profeta Abacuque, ele vai fazer vários questionamentos a Deus. Deus vai responder esses questionamentos a ele, e é mais ou menos essa dinâmica que nós vamos nos encontrar aqui no capítulo 1. Antes mesmo de fazermos a exposição sistemática de todo esse texto, eu gostaria de trazer à sua memória alguns elementos. Por exemplo, o elemento da criação. Deus ele cria todas as coisas, depois o homem cai. Depois que o homem cai, Deus já providencia em Gênesis 3,15 aquele que viria para ser o nosso Redentor. Deus envia os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Deus estabelece a nação de Israel dos 12 filhos de Jacó. Ele vem e estabelece o povo dele, o povo de Israel. Ele faz com que esse povo agora saia do Egito, da escravidão do Egito, vá para a terra prometida. Ali na terra prometida, esse povo vai agora lutar para conquistar essa terra cada dia, cada vez mais, expulsar as pessoas que deveriam ser expulsas aqui daquele território. E o povo então continua em processo de chegar até o destino final, onde era o local que o Senhor havia preparado para eles. Mas a grande questão, meus irmãos, é que o povo de Deus, que eram 12 tribos, esse povo, em um determinado período da história, ele vai ser separado em apenas 2 povos, em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficam com 10 tribos, e o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, ficam em 2 tribos. E aí nós sabemos que o povo, os reis do Norte, foram reis que fizeram muitas coisas que não agradaram ao Senhor, e os reis do sul, os reis de Judá, também fizeram muitas coisas que não agradaram, mas alguns deles ainda fizeram algumas coisas que agradaram ao Senhor. O ponto, querido, é que quando Abacuque ele escreve essa profecia aqui no seu livro, ele escreve isso quando havia
um período ali de 120 anos em que o reino do norte havia sido tomado pelos assírios. Ou seja, o contexto ao qual Abacuque se encontra é um contexto em que 120 anos após, né, os assírios terem tomado o reino do norte, que é o reino de Israel, esse era o contexto o qual Abacuque estava vivendo. E o ponto que Deus vai trazer para Abacuque é: se aquele povo do reino de Judá não se arrependessem dos seus pecados e não tivessem uma volta total ao Senhor, Deus iria levantar uma nação que iria levar o povo dele agora do sul, ou seja, de Judá, para o cativeiro. E eles também seriam oprimidos e iriam sofrer muito por causa da desobediência deles. Mas, então, o ponto, queridos, é que nós sabemos que esse era o contexto no qual Abacuque ele se encontra. Um contexto no qual Deus vai utilizá-lo, então, para trazer algumas palavras de arrependimento, de consolo e de transformação para a vida daquelas pessoas. Por isso, o profeta, no decorrer do seu livro, ele começa a questionar a Deus. Ele começa a ter e a viver um momento de crise com Deus. Porque ele não cabia na cabeça dele como que um Deus, sendo bom, justo, santo e puro, permitia com que uma nação, como no caso os babilônios agora, viesse a estar oprimindo o povo dele, o povo de Israel. Não tinha cabimento um negócio desse. Mas, então a questão é que o profeta Abacuque estava vivendo em uma crise. Nós vamos meditar hoje sobre o seguinte tema: o que fazer em momentos de crise? O que eu e você nós podemos fazer em um momento de crise? Em primeiro lugar, sabe o que nós devemos fazer em um momento de crise? Nós devemos, segundo o versículo 12 de Abacuque, capítulo 1, verso 12, devemos reconhecer quem é Deus. Vamos reler o verso 12? Fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Primeiro Abacuque, ele fala com Deus, meus irmãos. Primeiro Abacuque, ele vem, ora ao Senhor, e ele fala assim: não és tu desde a eternidade. Abacuque, ele reconhece que Deus é um Deus, ele é eterno. E sobre a eternidade, nós muito bem sabemos que esse é um dos atributos do nosso Deus. Antes que Abraão existisse, Jesus disse: eu sou, em João capítulo 8, verso 58. Deus disse isso em Êxodo, no capítulo 3, verso 14: eu sou o que sou. Esse nome, queridos, implica quem é verdadeiramente o nosso Deus. Então Abacuque, ele inicia a sua oração reconhecendo esse atributo da eternidade de Deus. Uma segunda coisa que ele faz reconhecer quem é Deus. Ele fala o Senhor, ou seja, Yahvé. Esse Yahvé aqui é o Deus da aliança, o Deus que prometeu fazer uma grande nação do povo dele. Ele agora, então, Abacuque clama a esse Deus da aliança. Depois ele fala o meu Deus, ou seja, Elohim. Esse Elohim aqui é uma referência ao Deus que criou todas as coisas. Nós precisamos entender que Abacuque, no início da sua oração, ele engrandece o nome do Senhor. Ele reconhece que Deus ele é eterno. Ele reconhece quem é esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, mas ele ainda continua dizendo que esse Deus ele é santo. Ele fala que esse Deus é santo. Aqui, queridos, nós temos uma qualidade desse Deus que é santo, que é puro, que é perfeito, que não há outro igual. É como se Abacuque estivesse dizendo: Senhor, eu sei que o seu amor por nós ele é eterno. Senhor, eu sei que a sua aliança por nós é uma aliança eterna. Sei que as suas misericórdias são misericórdias eternas. Sei que a sua bondade é uma bondade eterna. Eu sei que a vida que o Senhor dá é uma vida eterna. E eu sei também que a nossa redenção ela vem do Senhor. Abacuque estava passando por um momento de crise, mas apesar e a despeito daquele momento de crise que ele estava passando, ele permaneceu crendo, ele permaneceu confiando no Senhor. Em seguida, Abacuque ele tira uma conclusão firme e diz: porque Deus é quem ele é, ele fala: nós não morreremos. Ele chega à conclusão, porque ele sabia quem que era Deus. Então, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia que nós não morreremos. E nós não morreremos, apesar da Babilônia estar efetuando um jugo muito grande, pesado sobre o povo de Israel. Abacuque sabia que aquele povo não iria morrer.
espiritualmente falando, poderiam até morrer fisicamente falando, mas espiritualmente falando eles não iriam morrer, porque ele tinha plena e absoluta certeza quem era esse Deus. Queridos, João capítulo 11, verso 25 ao verso 26, nos diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso, meu irmão? Eu e você, em momentos de crise, precisamos acreditar e confiar no Senhor. Nós precisamos saber quem verdadeiramente é o nosso Deus. Portanto, em nome de Jesus, você precisa sair daqui dessa noite, desse momento aqui de reflexão, sabendo e entendendo que em momentos de crise nós precisamos reconhecer quem é Deus. E você tem reconhecido quem é Deus nesse momento de dificuldade? Ou você tem deixado o medo, a angústia, a ansiedade tomar conta do seu ser? Em segundo lugar, em momentos de crise, não questione a Deus. Capítulo 1, verso 13 ao verso 17. Abacuque vai questionar a Deus. Apesar de Abacuque ser um profeta, apesar dele reconhecer quem era o Senhor, apesar dele reconhecer que Deus é o Deus da aliança, é o Criador, é o sustentador, é o controlador de todas as coisas, Abacuque, ele vai questionar a Deus. Não faça isso. Verso 13 nos diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Verso 14. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Em outras palavras, meus irmãos, é como se o profeta Abacuque estivesse dizendo agora: como que pode um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus que ama o seu povo, como que pode um Deus assim, tão bom, permitir que os babilônios viessem a oprimir o seu povo? Como que pode esse Deus, como pode esse Deus não ver que nós estamos sendo oprimidos? Como que pode esse Deus não ver que esse coronavírus está trazendo tantos males para a nossa sociedade? Como que pode esse Deus não estar enxergando todas essas coisas? Queridos, quando nós começamos a fazer questionamentos e comparações ao Senhor, é como se nós estivéssemos fazendo como um salmista no Salmo 73. Ele contemplou as mesmas coisas que o profeta Abacuque. O salmista, ele viu a prosperidade dos ímpios, ele viu as coisas boas que estavam acontecendo ao seu redor. Mas tanto o salmista quanto o profeta, eles estavam passando por um momento de crise. Queridos, nós também estamos passando por um momento de crise. Você não pode questionar ao Senhor. Você precisa entender, Deus, qual que é o propósito, qual é o objetivo do Senhor para as nossas vidas nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, de angústia, de dor. Aqui eu estou trazendo pontualmente uma questão relacionada ao coronavírus, mas eu não sei qual que é a sua crise, eu não sei aquilo que tem trago a angústia para o seu coração, mas em nome de Jesus, que você possa, em um momento de crise, não questionar a Deus, mas pelo contrário, glorifique, exalte e honre o nome dele. Creia e confie que Ele está no comando e no controle de todas as coisas. Em terceiro lugar, em momentos de crise, espere a resposta de Deus. Queridos, o profeta Abacuque, ele fez exatamente isso. Agora, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, ele fala que pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Queridos, se colocar na torre de vigia
sobre a fortaleza é como se alguém se colocasse na posição de vigia, como um guarda, como um sentinela que ficava em pé. Hoje seria como os guardas que ficam nas torres de condomínio, vigiando, atento em qualquer situação. Esse é o estado de alerta, mas é um estado em que se espera algo ou alguém. Foi exatamente dessa forma que o profeta Abacuque decidiu ficar. É como se ele dissesse: pararei de ficar reclamando, pararei de ficar questionando e colocando Deus na parede. Eu vou esperar a resposta do Senhor. Não vai adiantar nada eu ficar aqui maldizendo, não vai adiantar nada eu ficar aqui reclamando do Senhor, ficar aqui angustiado e agoniado com essa situação a qual eu estou passando. No versículo 2, Deus então ele começa a responder ao profeta e a falar que ele deveria registrar o que seria dito. Queridos, nesses versos nós podemos ver o cuidado de Deus para com seu povo. No verso 3, ele ainda diz: porque a visão ainda está para cumprir-se. Deus iria fazer com que a profecia se cumprisse. Deus iria fazer com que a vontade dele viesse a ser feita na vida daquele povo. No povo de Judá, no povo do Reino do Sul. O povo, no tempo de Deus, iria, a mão de Deus, no tempo dele, iria aplacar. Deus iria aplacar a sua ira sobre o seu povo, mas a graça e a misericórdia dele também seria sobre aquele povo. Nós precisamos entender, querido, que nem sempre que nós pedimos, Deus vai nos atender. Nem sempre do jeito e da forma que nós falamos com o Senhor é o jeito e a forma que Ele quer que nós venhamos a falar com Ele. Nem sempre quando nós passamos por nossas crises, pelos nossos problemas, nem sempre o Senhor vai nos responder do jeito que nós queremos. Mas o desejo do meu coração é que no nome de Jesus, em um momento de crise o qual nós estamos passando, que você possa, no nome do Senhor Jesus, esperar a resposta de Deus. E a resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida é que eu e você nós possamos aguardar com fé. A resposta de Deus para mim e para você é para nós esperarmos no Senhor. E é exatamente isso que vai dizer o quarto ponto. Em momentos de crise, viva pela fé. Os versos 4 e verso 5. É isso que nós veremos no capítulo 2, verso 4 e verso 5 aqui de Abacuque. Por isso eu gostaria que você prestasse atenção na dinâmica a qual o profeta ele chega até aqui. Por exemplo, em Abacuque, no capítulo 1, verso 2 ao verso 4, Abacuque ele vai questionar a Deus. Do capítulo 1, verso 2 ao verso 11, Deus vai responder o profeta Abacuque. Agora, no verso 12, capítulo 1, verso 12, nós vimos que Abacuque ele reconhece quem era Deus. Como nós acabamos de ver no capítulo 1, verso 13 ao verso 17, Abacuque ele questiona a Deus novamente. Só que no capítulo 2, verso 1 a 3, Abacuque ele tem uma mudança, ele tem uma transformação, porque ele decide esperar Deus responder. E Deus agora, nos versos 4 ao verso 5, vai responder ao profeta Abacuque, aos questionamentos que ele estava fazendo. Ele diz: eis o soberbo, verso 4, capítulo 2, verso 4 de Abacuque. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui no versículo 4, meus irmãos, Deus ele faz menção a Nabucodonosor, o soberbo, aquele que tinha o poder, aquele que estava oprimindo o povo de Deus. E é como se Deus dissesse: apesar de vocês estarem sendo oprimidos, o meu desejo para vocês é que vocês permaneçam firmes. Sabem por quê? Porque o justo viverá pela fé. Por diversas vezes, queridos, esse versículo é citado no Novo Testamento, em Gálatas, ele é citado em Romanos capítulo 1, verso 17, em Hebreus capítulo 10, versículo 38. A orientação que o nosso Deus nos dá através do profeta Abacuque nessa noite é: o justo viverá pela fé. E o que é fé? Hebreus capítulo 10, verso 30, vai dizer: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora verso 11 do capítulo 11, verso 1
de Hebreus nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado. Depois ele vai dizer no verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Depois no verso 5, pela fé Enoque foi trasladado e não conheceu a morte. Depois no verso 7, pela fé Noé divinamente foi instruído por Deus e construiu a arca. Pela fé Abraão, ele foi chamado por Deus e constituiu um grande povo, uma grande nação. Pela fé Abraão, ele peregrinou no tempo da promessa. Pela fé a própria Sara obteve um filho, o qual ela não teria. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé os israelitas, pela fé eu e você nós vamos permanecer, pela fé nós iremos viver, porque é pela fé é que nós vamos vencer os obstáculos e os desafios da nossa vida. Que no nome de Jesus, meus irmãos, eu e você nós podemos entender e aprender com o profeta Abacuque que em momentos de crise nós precisamos viver pela fé, colocando a nossa confiança, colocando a nossa esperança tão somente no nosso Deus. Que no nome de Jesus, pela fé, você possa enfrentar esse momento de crise. Pela fé, em nome de Jesus, você possa continuar a confiar no Senhor Jesus. Pela fé, você possa ver o livramento do Senhor. Pela fé, você possa ver o agir sobrenatural de Deus sobre o teu povo. Pela fé, você possa então se prostrar diante do Senhor. Pela fé, você possa se arrepender dos seus pecados. Pela fé, você possa então ter uma mudança, uma transformação de vida. Pela fé, você e toda a sua família seja salva. Pela fé, muitas e muitas pessoas serão salvas para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Concluindo, às vezes você pode estar achando que o nosso Deus ele não se importa com você. Como falei no início, esse coronavírus e várias situações adversas que você talvez esteja enfrentando e vivendo nesse momento. Você pode dizer: Deus não está se importando com o seu povo. Deus não está se importando comigo. Mas Ele está. Ele está se importando comigo. Ele está se importando com você. Ele não esqueceu de você, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz que um pai ou a mãe pode esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca jamais, em tempo algum, se esquecerá de nós. Portanto, para aplicar essa palavra na minha vida e na sua vida, em primeiro lugar, em momentos de crise, reconheça quem é Deus. Querido, reconheça quem é Deus na sua vida. Reconheça quem é Deus, que Ele é o Santo, o Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Governador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Reconheça quem é esse Deus e reconheça que nada está fora do seu controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Então reconheça quem é Ele em momentos de crise. Em segundo, não questione a Deus. Não fique querendo colocar Deus na parede, mas pelo contrário, coloque a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Em vez de você ficar questionando, reclamando, e então a palavra seria essa mesmo: ficar reclamando, querendo colocar Deus na parede, falar assim: Senhor, por que eu estou ficando aqui o tempo todo na minha casa, no meu lar, recluso? Aproveite esse tempo, querido, para você buscar o Senhor. Aproveite esse tempo para você orar, para você jejuar, para você clamar a Deus, para você estar em intimidade com o Senhor. Por isso, em momentos de crise, não questione a Deus. Em terceiro, espere em Deus. Querido, o tempo de Deus chegará. E quando o tempo dele tiver chegado, todo esse sufoco nosso passará. Toda essa nossa angústia, toda essa nossa preocupação, ela passará. Mas o livramento de Deus virá. Por isso, espere no Senhor. Espere o momento certo, a hora certa. Que na hora que Ele quiser, Ele pode fazer esse vírus sumir do planeta. Ele pode enviar a cura. Ele pode enviar as vacinas. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode resolver todo o problema que você estiver enfrentando. Por isso, espere no Senhor. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o Senhor disse para ele: fique parado e veja o livramento que eu darei ao povo de Israel. E Deus deu. Em quarto e última aplicação, viva pela fé. Não viva pelas expectativas dos cientistas. Não viva crendo e confiando naquilo que o homem fala, mas viva pela fé. Martinho Lutero, quando ele estava lendo, e quando ele leu
Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé. Ele entendeu que ele seria justificado pela fé em Cristo. Por isso eu te peço que no nome de Jesus você possa viver pela fé em Cristo e não mais confiando na sua justiça. Que você entenda que em momentos de crise é somente a fé em Cristo é que vai te dar paz. Por isso não ande ansioso, não ande agoniado nem angustiado, mas que você possa no nome de Jesus viver pela fé em Cristo, crendo e sabendo que o Senhor está no comando de todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, somos imensamente gratos porque o Senhor nos dá esse entendimento que em momentos de crise, ó Pai, nós precisamos reconhecer quem é o Senhor. Que em momentos de crise nós não podemos questionar o Senhor, que em momentos de crise nós precisamos esperar no Senhor, que em momentos de crise nós precisamos viver pela fé no Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor, a passar pelo momento da crise, da angústia, da tribulação, seja ela qual for. Faça o teu povo, Deus, perseverar. Faça o teu povo permanecer firme, porque é só por meio da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor que conseguiremos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.